A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Edmilson Matias. Hoje nós vamos estudar nossa lição de número 6, lição bíblica das lições CPAD, ligadas à CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Eu sou o pastor ligado à Confraderge aqui no Rio de Janeiro e quero apresentar para você o nosso canal Ministério Edificação Plena. É um canal que está interessado no seu crescimento espiritual, para que você possa se desenvolver dia após dia na sua vida cristã, no seu relacionamento com Deus. E hoje nós vamos falar aqui sobre a lição 6, que é a lição de 10 de maio de 2026. Nós estamos antecipando essa lição para que você possa, aprendendo alguma coisa aqui com a gente, você também possa acrescentar aí no seu estudo de professores ou quando você estiver dando a sua aula, você também acrescentar algumas coisas aqui que nós vamos falar fora e dentro da revista, tá bom? O que tiver dentro, vamos falar aquilo que está já registrado aqui no texto e vamos falar coisas também extras, tá bom? Subsídios extras para você também ser abençoado, tá bom? Que Deus abençoe aos nossos corações a leitura da sua santa palavra. Pai, te agradeço, toma frente desse estudo, que tudo vai ser feito seja para a tua glória e honra, e que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a ministrar a tua palavra. Amém. Queridos, o nosso tema é sobre o nascimento de Isaac. O nosso texto áudio diz o seguinte: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Gênesis 18, versículo 14. Essa lição já começa pegando fogo. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Claro que não. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Operando Ele, quem impedirá? Antes que houvesse dia, Ele já é, e operando Ele, quem impedirá? Nada é impossível para o nosso Deus. Essa é uma verdade que você deve guardar. Mas também, Deus também desafia você a viver o impossível. Me desafia também a viver o impossível quando ele diz: tudo é possível ao que crê. Haveria coisa difícil para o Senhor? Claro que não. Haveria alguma coisa difícil para aqueles que creem? Claro que não. Quando a pessoa crê com base na palavra de Deus, com concordância com a palavra de Deus, ela também vai ver os grandes milagres do Senhor sendo realizados na sua vida. Verdade prática: Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, essa é a tríade de Deus. Ele é onisciente, conhecedor e sabedor de todas as coisas. Ele também é onipresente, ele está presente em todos os lugares, porque sua presença preenche tudo. E ele é onipotente, porque ele tem todo o poder e todo o poder emana dele. Ele não simplesmente tem todo o poder, ele é poder, ele é onisciente e ele é onipresente. Ele tem uma presença que preenche tudo, ele tem uma onipotência que é sobre tudo e ele é onisciente, tem um conhecimento que é sobre tudo. Ele sabe de tudo e não há criatura encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Glória a Deus. Que esse Deus que nós servimos seja sempre adorado e reverenciado por cada um de nós. Vamos para o texto bíblico em classe, Gênesis 21, versículo 1 ao 7. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou a Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias.
como Deus lhe tinha ordenado. E era Abrão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. Glória a Deus. Meus queridos, essa lição é uma lição muito abençoadora, porque fala do nascimento de Isaac. Nascimento de Isaac é o nascimento de quê? É o nascimento de uma promessa feita que demorou 25 anos para se cumprir na vida do patriarca. É interessante que essa promessa demorou 25 anos para se cumprir na vida do patriarca. Então, ele teve que ter fé durante 25 anos para aguardar a promessa que Deus lhe havia feito. Então, meu querido, o conselho de Deus para nós aqui é: não importa o tempo que eu tenha que esperar ou que você tenha que esperar. Quem fez a promessa é fiel. Assim como ele esperou, assim como Deus esperou Abraão ficar até mais velho, o útero de Sara ficar dizendo e gritando o tempo todo: não se pode gerar mais nada aqui. Nessa condição é que Deus vai lá e faz o sobrenatural. Porque quando tudo diz que não, porque quando tudo grita é impossível, aí o palco está preparado para Deus operar os seus sinais e as suas maravilhas em favor de cada um de nós. Creia nisso, tá bom? Introdução. Nesta lição veremos que Abraão já tinha 100 anos e Sara estava com 90, quando o extraordinário que parecia impossível aconteceu. Deus visitou Sara no tempo que ele já havia determinado e cumpriu com sua promessa. O Senhor não opera de acordo com a lógica humana. Ele opera de acordo, mas segundo a sua soberana vontade. Saiba que, quando Deus quer fazer algo em nosso favor, nada e ninguém pode impedir. Já comentamos isso, né, querido? Agora vamos ver aqui as consequências da impaciência de Sara. O nascimento e o nome do filho, da promessa. Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar o nome ao seu filho. Gênesis 21, 3. Por que teria ele dado esse nome? Foi Deus quem escolheu esse nome, Isaac. No hebraico significa riso. Certamente porque, ante a situação de sua velhice e a de Sara, a ideia de terem um filho causava riso. Abraão riu-se ao ouvir a promessa de que teria um filho. E Sara, de igual modo, também riu com a ideia de que seria mãe aos 99 anos. Gênesis 18, versículo 12 ao 14. Veja que o nome de Isaac foi dado pelo próprio Deus como o nome de riso. E parece que é até aqui vamos colocar aqui, né, irmão, até uma intimidade que Deus tem com Abraão e Deus tem com Sara, um relacionamento tão íntimo que Deus tem com aquele casal, que o próprio Deus coloca o nome do filho deles de riso. Por quê? Porque quando Deus fez a promessa para ambos, eles riram. Ah, é? Eu estou prometendo que vou dar um filho para vocês e vocês estão rindo? Então, o nome do filho de vocês vai ser Isaac, que significa riso. Glória a Deus. Eles estavam rindo até um pouco incrédulos, né? Estavam rindo até diante da lógica humana, acreditando que era impossível eles terem um filho. Mas Abraão, depois que Deus reafirmou sua promessa, ele confiou inteiramente na promessa de Deus, e a Bíblia diz que, lá em Romanos capítulo 4, que ele se fortificou na fé dando glória a Deus. Ou seja, quando aquilo parecia impossível aos seus olhos, ele glorificava a Deus. Quando ele lembrava da promessa, ele glorificava a Deus, e isso cada vez atiçava mais, aumentava mais a sua fé. O segredo diante das promessas que Deus nos faz não é ficar murmurando, não é ficar ansioso demais. O segredo é dar glória a Deus, dar graças a Deus e se comportar como se o milagre já estivesse nas nossas mãos. Por quê? Porque quem fez a promessa nunca vai falhar. Ele é fiel e vai cumprir cada uma das suas promessas. Vamos lá.
Ismael zomba de Isaque. Mais uma vez, Sara provou dos resultados negativos de seu plano de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos com a estrangeira. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou essa proposta, começaram os problemas familiares. Agar passou a menosprezar sua senhora, sem dúvida criticando-a por ser estéril. E depois do nascimento e crescimento de Isaque, Ismael, filho de Agar, zombava dele. Veja que problema criado dentro da família, né? A Sara, por tomar uma atitude errada, precipitada, o que que aconteceu? Ela colheu os frutos da sua própria impaciência. Agora, depois que ela entregou a Agar para Abraão, e Abraão gerou um filho em Agar, ela ficou sendo ridicularizada pela sua serva, ficou sendo maltratada emocionalmente pela sua serva. Então, isso daqui é um lembrete que nós nunca devemos ser impacientes naquilo que Deus nos promete. Sara foi impaciente e criou um problema dentro da sua casa. Sua casa, desde aquele momento, nunca tinha havido problema, mas no momento que ela tomou a atitude de querer resolver aquilo que era para Deus resolver, ela criou um problema para sua casa. Então, a recomendação de Deus para você, mulher de Deus, não seja impaciente, e para você, homem de Deus, não seja impaciente, porque você pode causar problemas dentro da sua própria casa. A Sara tomou a decisão errada, Abraão também foi na conversa de Sara, porque a proposta parecia ser muito boa para a carne, muito boa para a natureza humana, então ambos pecaram e colheram as consequências. Agora, o que é que acontece? O Ismael está zombando de Isaque, e você sabe que isso vai gerar o que? A separação desse filho de Abraão, do filho Isaque. Ou seja, Abraão vai ficar com Isaque, mas vai despedir Agar e Ismael para irem ao seu caminho e viverem a sua própria vida afastado dele. Então, olha que problemão para gente que é pai, para uma pessoa que é mãe, olha o sofrimento, né? Ter que viver longe ali do convívio da pessoa que ela gerou o filho com ele, que era o Abraão, e o Ismael ter que crescer longe do seu pai, né? Crescendo, ele já estava com a idade boa, aos 13 anos, então se desenvolver, né, longe ali do seu pai. Então, querido, vamos pensar muito bem antes de tomarmos qualquer decisão, porque qualquer decisão errada, fora da vontade de Deus, cria sérios problemas para nós e para quem nós amamos. Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. A convivência entre Sara e Agar e Ismael tornou-se insuportável. Tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael a Sara e a Isaque aumentavam a cada dia. Assim, Sara não suportou mais aquele constrangimento por uma situação que ela mesma criou. A saída que Sara encontrou para a resolução desta situação é muito triste. Deita fora esta serva e o seu filho. Então, você vê aqui, como eu já expliquei, a consequência de uma decisão errada. Agora vamos para o segundo tópico da nossa lição. Abraão tem que tomar uma atitude. Isaque é desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia. Gênesis 21, 8. Segundo os historiadores, naquele tempo a mãe amamentava a criança até por volta dos 5 anos de idade. A Bíblia não informa quantos anos Isaac tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Por isso, Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente, tudo estaria normal, mas era puro engano. A zombaria. O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. Seu mal-estar era tamanho que não soube suportar a situação e, bastante aborrecida, pediu a Abraão que expulsasse a Agar e o seu filho Ismael. Gênesis 21, 10, versículo 11. Então, existem situações que, se a gente não
largar delas, não abrir mão delas, elas vão ficar ali, ó, fazendo da nossa vida uma verdadeira tragédia, um verdadeiro momento de situação desagradável o tempo todo. Se nós não abrirmos mão de certas coisas que é necessário abrir mão, aquilo que nós não abrimos mão vai ficar ali, ó, atrapalhando a nossa vida de comunhão perfeita com Deus. Então, mesmo que a decisão de Sara foi uma decisão que, dentro da lógica humana, parece uma decisão errada, mas foi uma decisão que também deixou Agar e Ismael viverem sua vida dentro dos planos de Deus, e Deus cuidou de Ismael, cuidou de Agar, mas Sara também pôde ter a sua casa abençoada novamente, onde o problema que ela criou agora tinha saído, tinha deixado a sua casa, porque foi necessária essa posição de Sara, porque se ela criou o problema, era ela que tinha que abrir mão daquele problemão dentro da sua casa. E Abraão concordou em liberar Agar, e assim a casa de Abraão voltou a ter paz novamente. E Deus, que é um Deus bom e maravilhoso, e que honrou o seu servo Abraão, continuou cuidando de Ismael e da nossa irmã Agar, né? Glória a Deus. Falo assim porque, né, é uma personagem bíblica, né? E nós temos essa consideração pelos personagens bíblicos que tiveram ali uma experiência com Deus. Embora Agar teve aqueles erros, teve aqueles problemas, mas ela também foi uma mulher muito visitada por Deus, e eu acredito que ela, né, é também uma pessoa que merece a nossa consideração, e se não merecesse, ela não tinha nem entrado na história bíblica, né? O fato dela já ter entrado na história bíblica é sinal que Deus teve um carinho muito especial por ela. Vamos lá. Abraão, a tristeza de Abraão. Imagine como estava o coração de Abraão diante da situação, dividido e machucado. Essa situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara darem uma ajudinha a Deus. Mas o Senhor é bom e não trata segundo aquilo que merecemos. Então o Todo-Poderoso falou com Abraão que faria do filho dele, com Agar, uma nação. No entanto, ele deveria apoiar Sara em sua atitude, e Deus não iria desamparar Agar e seu filho, como eu acabei de mencionar para você. Tópico 3. Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Abraão despede Agar e Ismael. Tomar a atitude de mandar embora o seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar? Foi uma decisão muito difícil para Abraão ter que liberar Agar e o seu filho junto, né? Então, o que devemos fazer diante de uma decisão difícil? Devemos buscar a Deus, consultar a Deus, receber orientação de Deus e fazer do jeito que Deus nos orientar. Este é o caminho, não existe outro caminho. Às vezes vai doer, às vezes vai machucar, mas o melhor caminho para sermos felizes e para agradarmos a Deus é sempre confiar na direção e na orientação que Ele nos dá, porque Ele nunca dá direção nem orientação errada para ninguém. Glória a Deus. E, como eu falei, né, no início, Deus não desamparou Agar e Deus não desamparou a Ismael. Tópico 3. Agar e Ismael no deserto de Berseba. Foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho. Depois da expulsão da casa de sua senhora, as únicas coisas que Abraão lhes deu foram um pão e um odre de água. A mãe e o filho encontraram-se num lugar árido, com pouquíssima e rara vegetação, até mesmo sem sombra e sem água. O pão e o odre de água não dariam para mais que 1 ou 2 dias. Depois que a água terminou, Agar chorou e foi tomada pelo desespero. As expectativas eram as piores possíveis. Agar não estava preocupada com sua vida, mas como mãe, não poderia ver o sofrimento do seu filho e a sua morte.
ela deixou seu filho debaixo de uma das pouquíssimas árvores que havia no deserto, para não vê-lo morrer de sede ao seu lado. E o texto bíblico diz que ela levantou a sua voz e chorou. Deus ouviu a voz de Ismael. Somente Agá poderia ouvir a sua própria voz, o seu clamor e a voz do menino, mas nada podia fazer. Porém, o Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe, aflita sem poder fazer nada em seu favor. Deus enviou livramento para Agá e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro e habitou com sua mãe no deserto de Parã, conforme Gênesis 21, 17, 21. Como ouviu a voz do menino, como Deus ouviu a voz do menino, ele ouve a nossa voz e atende ao nosso clamor. Jeremias 33, 3 diz: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O segredo é, em qualquer situação que nós estivermos, sempre clamarmos a Deus. Todo crente vencedor é um crente que ora, é um crente que busca, é um crente que sempre coloca todas as suas aflições e problemas nas mãos de Deus. Tudo que você entregar ao Senhor de todo o seu coração, crendo que Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória. Veja a história de Agar, né? Teve que sair com um odre d'água e com um pouco de comida, né? Um pão e um odre d'água. Olha só, qual a situação dessa mulher? Uma situação terrível, difícil. Como ela sustenta seu filho com tão pouca comida e com tão pouca água? Mas o que Abraão estava fazendo ali era um gesto de colocar Agar e seu filho totalmente na dependência de Deus, porque Abraão já tinha certeza da grandeza e do poder glorioso de Deus. Então ele não estava fazendo aquilo por maldade, porque ele é o patriarca da fé. A gente sabe que aquele homem é um homem de um coração muito bom, muito generoso. Então a gente sabe que ele não fez isso por maldade, mas ele fez isso com certeza, confiando que Deus daria um jeito de cuidar de Agar e cuidar de Ismael, e foi o que aconteceu. Houve aquele momento terrível na vida de Agar ali, achando que seu filho ia morrer, não quis nem ficar perto dele para não ver a tragédia na vida do seu filho, mas glória a Deus, Deus sempre cuida daqueles que clamam a Ele, tá bom? Clame a Deus que você vai ver o grande poder que Ele tem para resolver as histórias negativas da sua vida. Conclusão: finalizamos esta lição afirmando que o Deus de Abraão é fiel, suas palavras e promessas jamais poderão falhar. Jeremias 1,12 diz: Que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. Estendeu sua promessa à sua descendência e o fez. De Abraão veio Isaque e Jacó, dos quais descende o povo judeu. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara em tentar ajudar a Deus trouxe consequências graves. Todavia, o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e seu filho Ismael. Querido, meu tempo aqui está terminando, mas eu quero terminar esse momento aqui dizendo para você o seguinte: creia, nunca duvide de Deus. Se você não consegue evitar duvidar, duvide de você mesmo, duvide dos inimigos, duvide do diabo, duvide das circunstâncias, mas não duvide de Deus, porque Deus é fiel o tempo todo e Ele jamais vai te deixar, jamais vai te desamparar, jamais vai deixar de cuidar de você, tá bom? Fique com essa palavra, veja aí o vídeo quantas vezes for necessário para que você possa gravar aquilo que Deus quer que você grave no coração para você viver uma vida vitoriosa. Pai, eu entrego todos que vão assistir essa mensagem, que todos sejam abençoados e que seja essa, Pai, uma de tantas que o Senhor vai me usar para abençoar o teu povo, em nome de Jesus. Queridos, fiquem na paz. Como já disse, eu sou o pastor Edmilson Matias, congrego na ADRJ, pastor Timóteo Ramos de Oliveira, no Rio de Janeiro, e esse é o nosso ministério, Ministério Edificação Plena, sempre trazendo uma palavra para mudar a sua história, para mudar sua realidade. Fiquem com Jesus. Amém.